de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria 3 guerras, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas, tsunamis, consequentes. Veríamos a explosão de vulcões muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares, e, neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Geraldinho, o que aconteceria especificamente com o Brasil? No que Chico respondeu, em todas as 2 situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. E prosseguiu Chico, o Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Isso terá como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e, a reboque, os livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão o interesse das outras nações também. Agora, caso ocorra a pior hipótese, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. A nova era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos. Geraldinho, infelizmente não. Segundo Chico me revelou, o que restasse da ONU acabaria por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí obviamente o Brasil e o restante da América do Sul, Austrália e o sul da África, a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente divididas entre os sobreviventes do Holocausto no hemisfério norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos irmãos do norte, embora invasores a mano militare, não deixariam de estar sobrecarregados e aflitos com as consequências nefastas da guerra e das hecatombes telúricas, e, portanto, ainda assim, devendo ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor. Neste ponto da conversa, Chico fez uma pausa na narrativa e completou: nosso Brasil como o conhecemos hoje será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco e os brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos.
Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado processo tem a sua ascendência espiritual e somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos podem nos ensinar o respeito às leis, o amor ao direito, à ciência e ao trabalho. Os europeus, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, à história e à cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à honra, aos anciãos e às tradições milenares. E, então, por fim, nós brasileiros, ofertaremos a eles, nossos irmãos na carne, os mais altos valores de espiritualidade que, mercê de Deus, entesouramos no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na grande nação brasileira para dar cumprimento aos desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos do planeta fé na vida superior, testemunhando a continuidade da vida além do túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. O Brasil, embora sofrendo o impacto moral dessa ocupação estrangeira, estaria imune aos movimentos telúricos da Terra. Geraldinho, infelizmente, não. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobrevirá no hemisfério norte do planeta. Por tudo que se depreende da fala de Chico Xavier, você também crê que a ida do homem à Lua, em julho de 1969, tenha precipitado de certa forma preocupação com as conquistas científicas dos humanos, que poderiam colocar em risco o equilíbrio do sistema solar? Geraldinho, sim, creio que a revelação de Chico Xavier a respeito traz, nas entrelinhas, essa preocupação celeste quanto às possíveis interferências dos humanos terráqueos nos destinos do equilíbrio planetário em nosso sistema solar. Pelo que Chico Xavier falou, alguns dos seres angélicos de outros orbes planetários não estariam dispostos a nos dar mais este prazo de 50 anos, que vencerá daqui a apenas 8 anos, temerosos talvez de nossas nefastas e perniciosas influências. Essa última hora bem que poderia ser por nós considerada como a última bênção misericordiosa de Jesus Cristo em nosso favor, uma vez que, pela explicação de Chico Xavier, foi Ele, nosso Senhor, quem advogou em favor de nossa causa, ainda uma vez mais. A reunião da comunidade celeste teria decidido algo mais, segundo a exposição de Chico Xavier? Geraldinho, sim. Outra decisão dos benfeitores espirituais da vida maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Reencarnar aqui, a partir dessa data, equivaleria a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas reencarnações, conquistas espirituais relevantes como a mansidão, a brandura, o amor, a paz e a concórdia fraternal entre povos e nações. Insere-se dentro dessa programação de ordem superior a própria reencarnação do mentor espiritual de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que, de fato, veio a renascer, segundo Chico informou a variados amigos mais próximos, exatamente no ano 2000. Certamente, Emmanuel, reencarnado aqui no coração do Brasil, haverá de desempenhar significativo papel na evolução espiritual de nosso orbe. Todos os demais espíritos, recalcitrantes no mal, seriam então, a partir de 2000, encaminhados forçosamente à reencarnação em mundos mais atrasados, de expiações e de provas aspérrimas, ou mesmo em mundos primitivos, vivenciando ainda o estágio do homem das cavernas, para poderem purgar os seus desmandos e a sua insubmissão aos desígnios superiores.
Chico Xavier tinha conhecimento desses mundos para onde os espíritos renitentes estariam sendo degradados. Segundo ele, o maior desses planetas se chamaria Quiron ou Quiron. Praticamente só nos restam 8 anos pela frente. Emmanuel fala na entrevista da década de 1950, já publicada nestas páginas, que é urgente a transformação moral da humanidade. Qual deve ser a nossa conduta frente a revelações tão assustadoras e ao conselho do mentor? Geraldinho, então, caríssima Marlene, a última hora está de fato aí demonstrada. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, segundo a assertiva de Jesus. É a nossa última chance, é a última hora. Não há mais tempo para o materialismo. Não há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. Ou seguiremos com a luz que efetivamente buscarmos, ou nos afundaremos nas sombras de nossa própria ignorância. Que será de nós? A resposta está em nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o nosso destino. Poderemos optar pelo melhor caminho, o da fraternidade, da sabedoria e do amor, e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019, ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor e, neste caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de 1000 anos, segundo Chico Xavier. Entretanto, sejamos otimistas. Lembremo-nos que deste período de 50 anos já se passaram 42 anos em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Até aqui seguimos bem, embora entre trancos e barrancos. Faltam-nos hoje apenas o percurso da última milha. Os últimos 8 anos deste período de sessão e misericórdia do Altíssimo. Oxalá prossigamos na melhor companhia. Como poderemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Que o Cristo nos ensinou. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária, aqui na Terra. Temos diante de nós 2 caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos é mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade e da vida. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada em livro, nos diz que as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São na realidade um grande aviso espiritual para que nos melhoremos e afastemos de nós a hipótese do pior caminho. Previsões já concretizadas. Algumas das previsões de Chico Xavier já se concretizaram. Depois de 1969, o Brasil começou um grande surto desenvolvimentista, vindo depois a democratizar-se sem traumas sangrentos, fazendo a transição de forma pacífica e ordenada. A Europa, antes dividida em nações antagônicas, passou a considerar a possibilidade de uma união mais ampla, acabando por consolidar a efetiva existência da União Europeia como um mercado comum econômica e politicamente falando, chegando, inclusive, a lançar uma moeda única, em substituição às antigas, que é o euro de hoje. Depois de 1969, a Guerra Fria arrefeceu-se, caiu a cortina de ferro da Europa Oriental, derrubou-se o Muro de Berlim, ruiu a antiga URSS como resultado da perestroika para o surgimento de uma nova Rússia mais livre, juntamente a outras novas nações associadas.
O grande surto desenvolvimentista da China e dos países chamados tigres asiáticos certamente vem colaborando para a união e maior interação entre povos distantes. O Brasil abriu-se também para o mundo, estabilizou sua economia, lançou uma moeda forte, o real, cresceu economicamente e descobriu vastas reservas petrolíferas, tornando-se uma nação mais importante no cenário internacional, assumindo novas responsabilidades no progresso das nações. Hoje o mundo está muito mais consciente das responsabilidades ambientais, e grandes movimentos globais nesse sentido já surgiram como o Protocolo de Kyoto. As ciências avançam a passos largos, e os cientistas decodificaram o DNA humano com inegáveis benefícios para o combate às doenças do corpo físico. As telecomunicações estreitaram os laços entre os seres e as nações, com a telefonia celular ao alcance de toda a gente e a internet de banda larga acelerando o acesso ao conhecimento geral e à liberdade de pensamento. Grandes movimentos coletivos hoje forçam governantes tirânicos a ceder espaço às novas democracias. Tudo isso fora previsto por Chico Xavier, em meados da década de 80. Muito antes de efetivamente vir a acontecer. Tudo se encaixa como sendo parte de um retrato mais amplo do trabalho dos benfeitores espirituais da vida maior em favor da paz e da concórdia, do desenvolvimento e da cultura em escala global. Os emissários do Cristo estão agindo em nosso favor e, por isso mesmo, não podemos perder a fé na continuidade desse auxílio, afirma Lemos Neto. Isso tudo sem mencionarmos os grandes avisos que a própria Terra está nos dando. O aquecimento global é um fato. O Jornal Nacional noticiou há poucos meses que a calota polar do norte estará totalmente degelada em meados de 2012, segundo conclusões de renomados cientistas. Depois do ano 2000, algumas nações têm sofrido tsunamis e terremotos cada vez mais assustadores, dizimando dezenas de milhares de vítimas. A média global anterior para terremotos acima de 9,0 pontos na escala de Richter era de 1 por década, e nos últimos 10 anos nós já tivemos 5 tremores acima dessa magnitude, sendo 2 no espaço de um ano, o do Chile e o do Japão, mais recentemente. Os avisos aí estão, o homem terrestre precisa mudar interiormente, e um grande apelo à sua espiritualização ouve-se por toda parte. Continuemos a confiar em Deus e em Jesus, nosso Senhor, que não nos desamparará, finaliza. 3.1 Mutação genética à vista. Quando Divaldo Pereira Franco falou, em outras palavras, que os índigos e os cristais estavam reencarnados na Terra para propiciar uma verdadeira mutação genética, dessa forma facilitando, com real proveito, a reencarnação de espíritos muito evoluídos, a fim de impulsionarem o progresso, ficou parecendo, para muitos, uma coisa sem sentido, pois acreditam que se bastam a si mesmos, não havendo necessidade de tamanho investimento. Mas a verdade é que essas pessoas não levaram em conta determinadas revelações, como a de Maria João de Deus, que mostra a realidade física dos marcianos, que não tem aparelho digestivo como o dos terráqueos, que pouquíssima diferença tem em relação ao dos animais. Imagine-se como serão as outras funções, como a reprodutora, por exemplo, que tantos desvios morais acarretam na humanidade da Terra, sendo que, atualmente, instituiu-se o culto ao sexo desregrado. Realmente, há muito que se mudar, não só moralmente, mas também na anatomia e fisiologia humanas na Terra. Mohandas Gandhi, por exemplo, com todo o seu cabedal espiritual de missionário de Jesus, travou uma luta ingente consigo próprio, ou seja, com as imposições das células reprodutoras até conseguir dominá-las, isso depois de vários anos de esforço pessoal e alimentação especial. Chico Xavier teve de convencer as irmãzinhas, suas células genésicas a colaborarem com ele, o que conseguiu implorando-lhes em sentido choro. Sem aperfeiçoamentos, sobretudo nas duas referidas funções, continuará sendo um verdadeiro sacrifício a encarnação de missionários na Terra. Todavia,
essa mutação não irá se processar sem muito sacrifício. Igualmente, daqueles que estão na vanguarda do progresso da Terra, vindos de outros mundos mais evoluídos, pois terão de impor a si próprios alimentos diferenciados e abstinência do sexo como a maioria o vem praticando, ou seja, como os animais, ou realizando o sexo à moda dos indianos mais evoluídos, ou seja, sem ejaculação. De qualquer forma, estamos expondo estes dois temas, alimentação e sexualidade, a fim de que nossos irmãos e irmãs passem a refletir melhor sobre o que têm feito de si próprios. No mais, cada um é responsável por si mesmo e colherá os frutos das sementes que plantou. 3.1.1 Os índigos e os cristais. Já adiantamos um pouco a reflexão sobre os índigos e os cristais, mas há muita coisa a ser mostrada sobre eles, inclusive o surgimento de um novo departamento no cérebro para possibilitar o desenvolvimento da mediunidade. Entrevista de Divaldo Pereira Franco ao programa televisivo Espiritismo Responde, da União Regional Espírita, 7ª Região, Maringá, em 21 de março de 2007. Espiritismo Responde, um de seus mais recentes livros publicados tem por título A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e cristal. Quem são as crianças índigo e cristal? Divaldo, desde os anos 70, aproximadamente, psicólogos, psicoterapeutas e pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Tratava-se de crianças rebeldes, hiperativas que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se trata de uma nova geração. Uma geração espiritual e especial, para este momento de grande transição de mundo de provas e de expiações, que irá alcançar o nível de mundo de regeneração. As crianças índigos são assim chamadas porque possuem uma aura na tonalidade azul, aquela tonalidade índigo dos Blue Jeans, doutora Nancy Antap. O índigo é uma planta da Índia, Indigofera tinctoria, da qual se extrai essa coloração que se aplicava em calças e hoje nas roupas em geral. Essas crianças índigos sempre apresentam um comportamento sui generis. Desde cedo demonstram estar conscientes de que pertencem a uma geração especial. São crianças portadoras de alto nível de inteligência, e que, posteriormente, foram classificadas em 4 grupos: artistas, humanistas, conceituais interdimensionais ou transdimensionais. As crianças cristal são aquelas que apresentam uma aura alvinitente, razão pela qual passaram a ser denominadas dessa maneira. A partir dos anos 80, eles reencarnando-se em massa, o que tem exigido uma necessária mudança de padrões metodológicos na pedagogia, uma nova psicoterapia, a fim de serem atendidas, desde que serão as continuadoras do desenvolvimento intelecto-moral da humanidade. Essas crianças não poderiam ser confundidas com as portadoras de transtornos da personalidade, de comportamento, distúrbios da atenção. Como identificá-las com segurança? Divaldo, essa é uma grande dificuldade que os psicólogos têm experimentado, porque normalmente existem as crianças que são portadoras de transtornos da personalidade DDA, e aquelas que, além dos transtornos da aprendizagem, são também hiperativas, mas os estudiosos classificaram em 10 itens as características de uma criança índigo, assim como de uma criança cristal. A criança índigo tem absoluta consciência daquilo que está fazendo, é rebelde por temperamento, não fica em fila, não é capaz de permanecer sentada durante um determinado período, não teme ameaças. Não é possível com essas crianças fazermos certos tipos de chantagem. É necessário dialogar, falar com naturalidade, conviver e amá-las. Para tanto, os especialistas elegem como métodos educacionais algumas das propostas da doutora Maria Montessori, que criou, em Roma, no ano de 1907, a sua célebre Casa dei Bambini,
assim como as notáveis contribuições pedagógicas do Dr. Rudolf Steiner. Steiner é o criador da antroposofia. Ele apresentou, em Stuttgart, na Alemanha, os seus métodos pedagógicos, a partir de 1919, que foram chamados Waldorf. A partir daquela época, os métodos Waldorf começaram a ser aplicados em diversos países. Em que consistem? Amor à criança. A criança não é um adulto em miniatura. É um ser que está sendo formado, que merece o nosso melhor carinho. A criança não é objeto de exibição, e deve ser tratada como criança. Sem preguiçismo, mas também sem exigências acima do seu nível intelectual. Então, essas crianças esperam encontrar uma visão diferenciada, porque, ao serem matriculadas em escolas convencionais, tornam-se quase insuportáveis. São tidas como DDA ou DITA. São as crianças com déficit de atenção hiperativas. Nesse caso, os médicos vêm recomendando, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a Ritalina, uma droga profundamente perturbadora. É chamada a droga da obediência. A criança fica acessível, sim, mas ela perde a espontaneidade. O seu cérebro carregado da substância química, quando essa criança atinge a adolescência, certamente irá ter necessidade de outro tipo de droga, derrapando na drogadição. Daí é necessário muito cuidado. Os pais, em casa, como normalmente os pais quase nunca estão em casa e suas crianças são cuidadas por pessoas remuneradas que lhes dão informações, nem sempre corretas, deverão observar a conduta dos filhos, evitar punições quando errem, ao mesmo tempo colocando limites. Qualquer tipo de agressividade torna-as rebeldes, o que pode levar algumas a se tornar criminosos seriais. Os estudos generalizados demonstram que algumas delas têm pendores artísticos especiais, enquanto outras são portadoras de grandes sentimentos humanistas, outras mais são emocionais e outras ainda são portadoras de natureza transcendental. Aquelas transcendentais, provavelmente serão os grandes e nobres governantes da humanidade no futuro. As artísticas vêm trazer uma visão diferenciada a respeito do mundo, da arte, da beleza. Qualquer tipo de punição provoca-lhes ressentimento, a amargura que podem levar à violência, à perversidade. Você se referiu às características mentais, emocionais dessas crianças. Elas têm alguma característica física própria? Você tem informação se o DNA delas é diferente? Divaldo, ainda não se tem, que eu saiba, uma especificação sobre ela, no que diz respeito ao DNA, mas acredita-se que, através de gerações sucessivas, haverá uma mudança profunda nos genes, a fim de poderem ampliar o neocórtex, oferecendo-lhe mais amplas e mais complexas faculdades. Tratando-se de espíritos de uma outra dimensão, é como se ficassem enjauladas na nossa aparelhagem cerebral, não encontrando correspondentes próprios para expressar-se. Através das gerações sucessivas, o perispírito irá modelar-lhes o cérebro, tornando-o ainda mais privilegiado. Como o nosso cérebro de hoje é um edifício de 3 andares, desde a parte réptil, a mamífera e ao neocórtex, que é a área superior, as emoções dessas crianças irão criar uma parte mais nobre, acredito, para propiciar-lhes a capacidade de comunicar-se psiquicamente, vivenciando a intuição. Características físicas existem, sim, algumas. Os estudiosos especializados na área dizem que as crianças cristal têm os olhos maiores, possuem a capacidade para observar o mundo com profundidade, dirigindo-se às pessoas com certa altivez e até com certo atrevimento. Tem dificuldade em falar com rapidez, demorando-se para consegui-lo a partir dos 3 ou dos 4 anos. Entendemos a ocorrência, considerando-se que, vindo de uma dimensão em que a verbalização é diferente, primeiro tem que ouvir muito para criar o vocabulário e poderem comunicar-se conosco. Então,
São essas observações iniciais que estão sendo debatidas pelos pedagogos. Com que objetivo estão reencarnando na Terra? Divaldo, Allan Kardec, com a sabedoria que lhe era peculiar, no último capítulo do livro A Gênese, refere-se à nova geração que viria de uma outra dimensão. Da mesma forma que no tempo do Pithecanthropus erectus vieram os denominados exilados de Capela ou de onde quer que seja, porque há muita resistência de alguns estudiosos a respeito dessa tese, a verdade é que vieram muitos espíritos de uma outra dimensão. Foram eles que produziram a grande transição, denominada por Darwin como o elo perdido, porque aqueles espíritos que vieram de uma dimensão superior traziam o perispírito já formado e plasmaram, nas gerações imediatas, o nosso biótipo, o corpo, conforme o conhecemos. Logo depois, cumprida a tarefa na Terra, retornaram aos seus lares, como diz a Bíblia, ao referir-se ao anjo que se rebelara contra Deus, Lúcifer. Na atualidade, esses Lucíferes voltaram. Somente que, neste outro grande momento, estão vindo de Alcione, uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituídas por 7 estrelas, conhecidas pelos gregos, pelos chineses antigos e que fazem parte da constelação de Touro. Esses espíritos vêm agora em uma missão muito diferente dos capelinos. É claro que nem todos serão bons. Todos os índigos apresentarão altos níveis intelectuais, mas os cristais serão, ao mesmo tempo, intelectualizados e moralmente elevados. Já que eles estão chegando a cerca de 20, 30 anos, nós temos aí uma juventude que já está fazendo diferença no mundo. Divaldo, acredito que sim. Podemos observar, por exemplo, e a imprensa está mostrando, nesse momento, gênios precoces, como o jovem americano J. Greenberg, considerado como o novo Mozart. Ele começou a compor aos 4 anos de idade. Aos 6 anos, compôs a sua sinfonia. Já compôs 5. Recentemente, foi acompanhar a gravação de uma das suas sinfonias pela Orquestra Sinfônica de Londres para observar se não adulteravam qualquer coisa. O que é fascinante neste jovem é que ele não compõe apenas a partitura central, mas todos os instrumentos, e quando lhe perguntam como é possível, ele responde: eu não faço nenhum esforço, está tudo na minha mente. Durante as aulas de matemática, ele compõe música. A matemática não lhe interessa nenhuma outra doutrina qualquer. É mais curioso ainda, quando afirma que o seu cérebro possui 3 canais de músicas diferentes. Ele ouve simultaneamente todas, sem nenhuma perturbação. Concluo que não é da nossa geração, mas que veio de outra dimensão. Não somente ele, mas muitos outros, que têm chamado a atenção dos estudiosos. No México, um menino de 6 anos dá aulas a professores de medicina e assim por diante. Fora aqueles que estão perdidos no anonimato. O que você diria aos pais que se encontram diante de filhos que apresentam essas características? Divaldo, os técnicos dizem que é uma grande honra tê-los e um grande desafio, porque são crianças difíceis no tratamento diário. São afetuosas, mas tecnicamente rebeldes. Serão conquistadas pela ternura. São crianças um pouco destrutivas, mas não por perversidade, e sim por curiosidade. Como vem de uma dimensão onde os objetos não são familiares, quando veem alguma coisa diferente, algum objeto, arrebentam-no para poder olhar-lhes a estrutura. São crianças que devemos educar apelando para a lógica, o bom tom. A criança deve ser orientada, esclarecida, repetidas vezes. Voltarmos aos dias da educação doméstica, quando nossas mães nos colocavam no colo, falavam conosco, ensinavam-nos a orar, orientavam-nos nas boas maneiras, nas técnicas de uma vida saudável, nos falavam de ternura e nos tornavam o coração muito doce. São os métodos para tratar as modernas crianças, todas elas, índigo, cristal ou não. Vicente Chagas. Agosto/2009.
3.2 Alimentação não agressiva à natureza. Mohandas Gandhi foi um estudioso da nutrição, que lhe ocupou grande número de anos, e escreveu um livro muito interessante, traduzido para o português sob o nome O Guia da Saúde, onde diz, em outras palavras, que uma pessoa de má índole não goza de boa saúde, o que pode parecer surpreendente para quem é materialista, mas não para aqueles que conhecem a realidade espiritual, sendo que as emanações mentais negativas deterioram o corpo, por mais bem dotado geneticamente que seja. Quanto à alimentação, ele faz uma série de prescrições, todas elas conforme os melhores padrões da natureza. Todavia, a revelação de Maria João de Deus a respeito da alimentação dos marcianos é o melhor indicativo de que a humanidade terrena deixará, de início, de utilizar os cadáveres dos animais como forma de alimentação, passando, posteriormente, a dispensar também alimentação vegetal, igualando seus marcianos daqui a dezenas de milênios. Mas é bom sabermos como vivem os seres mais evoluídos que nós, a fim de não nos nivelarmos por baixo, achando que está muito bom do jeito que está. Quem já é vegetariano está na frente no que diz respeito à alimentação. No mundo de regeneração isso será uma das exigências. Quanto às bebidas alcoólicas nem se diga. 3.3 Vivência das virtudes em grau elevado. A vida dos marcianos, segundo se depreende das referências de Maria João de Deus, gira em torno da evolução espiritual a que nos referimos desde o começo deste estudo. O antigo provérbio romano que traçava como ideal do homem de bem, viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lisar a ninguém é primário demais para espíritos tão evoluídos, que investem maciçamente no bem e não se limitam a não fazer mal ao outrem. Infelizmente, na Terra ainda prevalece, para a maioria, a noção de que já é uma grande coisa não ser um malfeitor para merecer o qualificativo de bom. A maioria se contenta com essa meta e aguarda uma vida feliz no mundo espiritual, assim mesmo quando acredita nessa realidade, pois a maioria duvida e vive mesmo em função do comer, dormir e reproduzir. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito, estava nos aconselhando a perfeição cada vez maior e não a acomodação em torno de meias virtudes, atos esporádicos de benevolência e autoanálise uma vez por ano. Trata-se de um trabalho diário de autoaperfeiçoamento com vistas à iluminação interior com reflexos na vida em todos os momentos. Não se tira férias quanto ao bem e, quando Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha, estava se referindo às realizações no bem, que devem ser constantes, no mundo mental e no mundo das concretudes materiais. Deixar o exercício das virtudes para as reuniões do grupo religioso, 2 ou 3 vezes por semana, é consagrar o farisaísmo, que deixava cada um livre para todas as maldades e malícias, contanto que, nas horas do culto mostrasse contrição e concentração nos petitórios à divindade. Isso é querer enganar a Deus e mostra que somos ainda aquilo que Maria João de Deus afirmou com todas as letras, uma das humanidades mais atrasadas do universo. 3.3.1 Estilo de sociedade de nosso lar e outras cidades colônias. Em Nosso Lar, descrita por André Luiz com cuidado de não chocar os ortodoxos, que execrariam Chico Xavier se toda a verdade fosse dita. As normas de bondade, gentileza e cortesia são seguidas espontaneamente, tornando a convivência agradável e confortadora, ao invés do nosso mundo terreno, em que pessoas se desentendem por causa de qualquer coisa, com discussões no trânsito, na hora de fazer comprar, no ambiente familiar, no trabalho, na rua, numa demonstração clara de primitivismo moral, que se procura superar nos locais de reuniões do grupo religioso, como se isso representasse uma redenção dos absurdos perpetrados no cotidiano. O farisaísmo, como dissemos linhas atrás, ainda encobre muito primitivismo moral e muita má-fé,
achando que a consciência não registra essas falhas morais e que Deus não percebe as emanações mentais de cada um. Quando Maria João de Deus afirma que cada espírito é identificado pela coloração das suas emanações psíquicas, podemos ter certeza de que não conseguiremos enganar a ninguém e seremos identificados nos nossos mais íntimos propósitos pela coloração e brilho das nossas emissões vibracionais. Sejamos honestos conosco mesmos e tudo dará certo na nossa vida, porque os ataques que, porventura, vêm de fora, poderão nos abalar, mas não derrubar se estivermos firmes no propósito do bem. 4. A sabedoria cósmica. A sabedoria cósmica é, por exemplo, o nível de realização intelecto-moral alcançada pelos marcianos individual e coletivamente falando. Ali todos os ramos do conhecimento, ciência, filosofia, religião e arte ingressaram numa faixa superior de compreensão, girando tudo em função da universalidade e não dos interesses daquela própria coletividade, fazem tudo em benefício do universo e não das próprias individualidades, famílias, grupos sectários, etc. etc. Quando perguntaram a Sócrates se ele era de Atenas, respondeu que era do mundo inteiro. Esse é um exemplo de quem adquiriu a sabedoria cósmica, pois se trata de um espírito que veio à Terra apenas cumprir uma tarefa no bem, mas nunca se adequou aos primitivos padrões éticos da humanidade terráquea. A sabedoria cósmica é tudo o que se possa imaginar de superior à nossa realidade, nada tendo de orgulho, egoísmo e vaidade, visando o bem de todas as criaturas de Deus, desde os seres subatômicos até o universo como globalidade. Vejamos nessa categoria pessoas como Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Ama, o Dalai Lama, João Paulo II, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, muitos anônimos e muitas anônimas, etc. etc. 4.1 Conhecimento mais aprofundado das leis de Deus. Há pessoas que ridicularizaram a afirmação de que Emmanuel sentiu-se incapaz de acompanhar as reflexões de um grupo de estudo formado no mundo espiritual por Paulo de Tarso, Estevão e outros, taxando esse acontecimento como folclórico, mas a verdade é que o nível de compreensão das leis de Deus varia ao infinito, conforme o grau de evolução espiritual de cada um, e o que, por exemplo, um marciano estuda sobre as leis de Deus, é incompreensível para um espírito terrenotípico. Digamos a verdade, o que Jesus disse para a humanidade terráquea sobre as leis de Deus é digno de uma humanidade primitiva, mas é entendido e cumprido por qualquer criança marciana. Não sejamos arrogantes, dando razão ao que Maria João de Deus afirmou sobre a nossa humanidade, em outras palavras. 4.2 Vivência dos três amores em grau elevado. Quem conseguirá adotar, se não daqui a dezenas de milênios, o estilo de vida de um Francisco de Assis ou um Chico Xavier? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos não se resume a orar diariamente e dar esmolas aos mendigos, mas sim mudar totalmente nossos referenciais no pensar, sentir e agir. Mas, os prezados leitores, a esta altura já têm bastante referenciais sobre o que será cobrado de cada um que pretenda continuar reencarnando na Terra, estando informado, inclusive quanto ao surgimento de mais um departamento no cérebro físico, a fim de adequar-se mais às funções do puro mentalismo. Por aí se tem uma noção do quanto temos de nos melhorar interiormente para merecermos continuar reencarnando na Terra. 5. Desenvolvimento da ciência, filosofia, religião e arte cósmicas. O que Maria João de Deus mostrou sobre a vida dos marcianos pode ficar, para nós, como uma pálida ideia do que são a ciência cósmica, a filosofia cósmica, a religião cósmica e a arte cósmica. 6. Realidade e não sonho. Tudo o que dissemos neste estudo, como os queridos leitores verificaram, baseia-se na doutrina espírita, sem fugir um milímetro dela e não se baseia em teorias de sonhadores, mas resultado natural da evolução,
que Jesus afirmou há 2000 anos: vós sois deuses, vós podeis tudo o que eu faço e muito mais ainda. Deixemos de lado o puro igrejismo, ou seja, o cumprimento de meros deveres externos, e assumamos nossa auto-reforma moral profunda, como preconizava Allan Kardec, que tudo se encaminhará no rumo da perfeição, gradativa, mas seguramente, sob a bênção de Deus. 7. Começar a auto-reforma moral aqui e agora. Lembremos-nos da história do moço rico, que deixou para o dia seguinte o início da caminhada com Jesus, mas acidentou-se e desencanou, conforme Amélia Rodrigues conta em uma das suas muitas narrativas evangélicas. O aqui e agora deve ser sempre um referencial para as nossas vidas, pois o amanhã a Deus pertence. 8. Prece final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Fim.